Vamos lá. Agora todas as questões de geografia, Sírio-Libanês 2026. 21. Análise a charge do cartunista Rafael Correia. Beleza. Na charge, o evento histórico retratado é a fala do personagem que compartilha. Vamos lá. Então aqui está mostrando as navegações europeias e, além disso, está falando, pronto, vai começar a gentrificação. Uma ótima charge, bem correlacionada à questão. Que ele está aliando tanto a questão das grandes navegações, que é a chegada dos europeus às Américas, tanto também da gentrificação, que é um conceito de geografia urbana, né? Que descreve quando pessoas ou empresas de grande poder econômico ele transformam um espaço em determinado local da cidade, ou seja, ele vai gentrificar, fazendo de que maneira que ele deixa mais rebuscado, com mais chamativo, deixa com mais poder econômico, e com isso ele transforma o local, expulsando, entre aspas, marginalizando os moradores originais. Isso ocorre principalmente em bairros novos. Uma ótima alusão. Então vamos lá. O desconhecimento sobre o espaço habitado revelando a fragilidade da relação sociedade e natureza. Não fala muito bem sobre a questão de fragilidade, sabe, da relação natureza. Porque também na gentrificação não está falando da questão do desconhecimento do território. Beleza. Na B, a ação de programas de requalificação urbana, desapropriando terras e construção particulares. A questão de requalificação urbana, ele não é tão ligado a essa questão também das grandes navegações. E também não é que ele está desapropriando terras, ele está apenas modificando a situação da terra. C. A primazia de um interesse externo, perfeito, dos europeus ou dos grandes comerciantes, ignorando subjugando espaços e comunidades locais ao objetivo de outros. Perfeito, essa é a maior correlação que a gente pode ter na questão das grandes navegações com o processo de gentrificação. D. A surpresa de contatar povos isolados, não necessariamente isso ocorre na gentrificação. E ignorando teorias de distribuição dos seres humanos pelos continentais. Não, aí você já está entrando em uma outra ideia e não com essa correlação das duas questões. O interesse pelo intercâmbio cultural, não tem nenhum interesse pelo intercâmbio cultural e desestimulando ações xenofóbicas e excludentes entre indivíduos. A questão excludente pode até se encaixar, mas o resto não é dentro daquele parâmetro. Vamos seguir. 22. Examine o mapa e destaca os países do continente africano e do continente asiático. Beleza, essa faixa aqui em verde. E ele pergunta o que compõe. Maghreb e Oriente Médio, Maghreb Kalahari, África Subsaariana e Oriente Médio, Maghreb Balcãs, África Subsaariana e Kalahari. Muitas dessas questões. Vamos lá. E aqui que a gente consegue fazer o desenho para melhorar. Toda essa faixa aqui, mais ou menos aqui, a gente está falando aqui é o África subsaariana. Nossa, tá difícil de falar. Ou seja, sub significa logo acima ou logo abaixo. É pela proximidade. E ele está logo abaixo do deserto do Saara. Por isso que a gente fala que é a África subsaariana. Beleza? Realmente, aqui está em verde aqui é o Oriente Médio. Perfeito. Isso aqui é uma ótima colocação. Temos também a questão dos Balcãs, que ele fala. Onde ficam os Balcãs? Os Balcãs é uma situação aqui um pouco do leste europeu, mais ou menos nessa questão aqui que estão confirmados os Balcãs. Também, deixa eu fazer mais bonitinha a letra, né? Os Balcãs. E temos também a questão do Maghreb. O Maghreb, na verdade, ele tá até que certo, mas essa porçãozinha aqui da direita, ela não existe, não é o Maghreb. O Maghreb é só esse conjunto de países aqui que a gente pode se dizer. Então a resposta certa é Maghreb e Oriente Médio. Cadê? A alternativa A, Maghreb e Oriente Médio, que compartilham o passado de ocupação árabe. Gente, muito simples, é uma questão apenas de desenvolvimento de análise de mapas, de saber onde fica a localização de cada lugar, beleza? 23. O presidente da China, Xi Jinping, propôs a criação da Iniciativa da Governança Global, bem atualizada, falando sobre a proposta que foi divulgada durante o encontro com a presença de 20 líderes de países não ocidentais.
No discurso oficial da reunião, Xi Jinping destacou que a governança global estaria ameaçada pela mentalidade da Guerra Fria, onde tinha o bilateralismo, a questão entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, o hegemonismo e o protecionismo, que continuariam a assombrar o mundo. Devemos defender que todos os países, independente do tamanho de força e riqueza, sejam participantes e tomadores de decisão, beneficiários iguais na governança global. Devemos promover maior democracia nas relações internacionais e aumentar a representação de voz dos países em desenvolvimento. O discurso do presidente chinês leva um anseio do quê? Vamos lá, pela reorganização dos paraísos fiscais? Não está falando nada na questão de paraíso fiscal, ele fala na questão da tomada de decisão. B. Pela compreensão espacial com redução da influência do ONU? Não, pelo contrário, ele quer que aumente a influência da ONU, porque a ONU sim que é uma instituição que é voltada para essa questão de mais democracia, mais representatividade. Pelo imperialismo com aumento de ações colonizadoras? Não tem nada a ver essa questão também a ser aqui, a questão do imperialismo. D. Pelo multilateralismo, sim, evidenciado para tentar combater essa mentalidade da Guerra Fria de hegemonismo, com maior participação do Sul global. Por mais questão do Sul global, a gente pode mais ou menos visualizar aqui no mapa essa parte toda, mesmo assim ainda poderia ser encaixado, que é a D. E pelo liberalismo econômico? Não está falando nada de liberalismo econômico, atuação da livre iniciativa, igual a alternativa A. Não tem muito relação a essas questões mais econômicas, beleza? 24, uma questão aqui que é considerada bem difícil, mas só pela análise da imagem dá para a gente saber a resposta. Analise o esquema que retrata a usina de Belo Monte, lá no Pará, e parte do rio Xingu. Então vamos lá? Então aqui está mostrando, como vocês sabem nas aulas de usina, na questão toda essa da geografia ecológica, o reservatório principal e aqui o reservatório intermediário. E nessa parte você vê que tem uma barragem, ou seja, que vai segurar a passagem de água aqui para baixo, nessa barragem de Pimental, e fazendo com que há maior fluxo de água nessa parte aqui. Lógico, isso é evidenciado também pelas cores. O azul mais forte, evidenciado por aqui, ele está em contraste com esse azul mais claro, ou seja, evidenciando o volume de água. Análise clara, análise de gráfico, análise de imagem, por aí vai. Considerando o modelo técnico adotado pela usina de Belo Monte, qual que é o impacto esperado na sua operação? A redução da fauna ao longo da volta do Grande Xingu. Já arrebentamos na primeira, porque é realmente isso mesmo. Como tem menor fluxo de água chegando aqui nessa parte na volta do Grande Xingu, há um déficit na fauna e na flora local. Consequentemente, isso é um dos grandes problemas que tem, principalmente quando a gente está falando na questão das barragens. E as outras questões não tem muito sentido, só fazer a análise do gráfico. Mas realmente a primeira A ela é extremamente precisa e correta. Última, 25. Os invernos na região metropolitana de São Paulo estão cada vez mais rigorosos, perfeito. Enquanto isso, o litoral apresenta temperaturas mais amenas, longe dos ventos congelantes da capital. Mas por que o litoral é mais quente? Segundo os estudos, a dinâmica do solo, a geografia do local e até mesmo o Oceano Atlântico contribui para o litoral paulista ser mais quente que o resto do estado. Vamos ver? Citado no excerto, qual que é a influência do Oceano Atlântico para o clima do litoral paulista? É explicada pela ação de quem? Vamos lá. Quem já sabe que já analisou se é por brisa marítima, terrestre, continentalidade, inversão térmica ou maritimidade, já consegue bater a questão de primeira. Mas primeiro vamos analisar o que é a brisa marítima e a brisa terrestre. Então aqui nós temos, por exemplo, a parte continental, a parte que a gente fala que é terra, e aqui a gente tem a questão da água, a parte do oceano. E quando a gente está falando da brisa marítima, a gente está falando de ventos que vão em direção da terra para a água, pela diferença de pressão. Então essa aqui é a brisa marítima. Isso ocorre nessa situação que também ocorreu na parte da noite. Então essa é a questão da brisa marítima. E o contrário é quando acontece a brisa terrestre, ou seja, ele está indo a brisa, os ventos estão indo em direção à terra. Essa é a brisa terrestre. Olha que beleza, uma questão clássica de brisa que são muito importantes também. Beleza? Então ela ocorre na parte de noite. Então, quanto uma acontece de dia,
outra acontece de noite, beleza? Então essas duas já estão erradas também, porque não é a questão da brisa marítima que dá essa questão da influência do litoral paulista. Não é a mais influente, vamos dizer assim. Além disso, a questão, né, brisa marítima vai interromper o avanço de frentes frias? Não, de forma alguma. A brisa terrestre eleva as temperaturas médias? Não, não é que ela eleva a temperatura, ela não tem relação com esse ar mais rarefeito, beleza? Continentalidade e maritimidade são conceitos que a gente fala que são opostos, são duas faces de uma mesma moeda. Enquanto a continentalidade tem a ver com o interior do continente, maior amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor, as temperaturas variam mais. Já a maritimidade é o contrário, quando a gente fala que é que regula os oceanos, o clima perto dessa área. Então a gente tem que lembrar que a água tanto aquece e esfria mais lentamente que o solo pelo seu alto calor específico. Então o oceano vai liberar essa umidade de água para a atmosfera. Isso faz o quê? A maritimidade ela reduz a amplitude térmica. Isso que é uma das questões que são envolvidas. Muito importante. Então já seria a D. A E no caso. E a inversão térmica é totalmente errada, que isso é um outro fenômeno na questão antrópica. Beleza? E essas foram as questões de geografia.